convido então o Pedro, Darcy e a Estela para fazer a nossa oração inicial. Nesse momento em que muitas pessoas estão hospitalizadas, não só em função do Covid, mas também por outras enfermidades, vamos fazer uma oração por todos os doentes. Senhor Jesus Cristo, sempre fostes ao encontro dos enfermos com uma palavra de esperança e um gesto de amor. Ao nascer da Virgem Maria, assumistes nossa condição humana e experimentastes a nossa dor. Senhor, nossos doentes necessitam ser curados no corpo e no espírito. Pela fé, sabemos que nenhuma doença é maior do que a vida. Por isso, que todos os doentes, sustentados pelo vosso amor, não deixem que a dor lhes roube o significado da vida. Confortai-os com vosso poder, renovai-lhes o ânimo e a esperança, para que possam superar todos os seus males. Abençoai também as pessoas que têm a missão de cuidar dos doentes, que tenham paciência, caridade e compaixão. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, dona Estela, pela oração. Muito obrigado, Pedro. Já vou... Não, sem muita delonga, já vou convidar o Paulinho para ir abrindo o microfone dele ali. Paulinho, abre o teu microfone para a gente poder trocar uma informação. Paulinho, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito esse convite de trocar um pouco da experiência aqui conosco do Fala aí, Professor, com a nossa comunidade, tá? E eu já tinha convidado o Paulinho anteriormente, há um bom tempo atrás, e o Paulinho ficou meio arisco com a tecnologia, ele disse que não é um homem muito da tecnologia, ele é da dança mesmo, né? E da cultura, e hoje ele aceitou e veio conversar conosco. Então, muito obrigado, Paulinho, um abração para ti, para teus guris e para toda a tua família aí, e fique à vontade, né? A primeira pergunta que nós vamos fazer é quem é Paulinho Chervesky, para nos contar essa história, como ele começou. Paulinho, fica à vontade. Boa noite, Tony. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos os colegas que estão aí na sala. Boa noite a todos os que nos ouvem, né? De todas as formas aí na internet. Agradeço a oportunidade de estar aqui e reitero, né? Que é a primeira vez, né? Que eu estou num programa dessa envergadura. Se as letras se acolheraram de uma forma um pouco diferente, se eu der uma gaguejada aqui, não vão estranhar. Porque realmente é a primeira vez que eu participo de um programa aqui que eu venho conversar. Se eu me perder aqui, vamos nos encontrando aí na medida do possível. Bueno, então, esse ano, infelizmente, não poderemos ter, entramos no mês de novembro, né? Que daqui uns dias estaríamos lá mais uma vez reunidos, né? E eu estaria completando a minha 40ª participação. Digo 40ª participação porque eu sou lá do tempo do Mobral, participei de alguns deles, de todos os Fegartes e de todos os Renartes. Tudo isso soma-se hoje 39 anos. Eu sou natural também lá do Alegrete, como tantas outras expressões também, que nem o Rodrigo que está aí na sala, né? Comecei na época da escola, em 1974, no primeiro ano escolar, no CTG Vaquianos da Fronteira. Era pertinho da minha casa. Não lembro como que eu comecei, se foi porque nós fazíamos muita bagunça no CTG, ali nos horários de intervalo, e resolveram convidar a nós, né, para fazer parte da Invernada Mirim. Eu sei que começou a Invernada Mirim lá. Leandro Amaro era nosso colega, Ernesto Fagundes também não sou, naquele grupinho Mirim lá, aquele primeiro grupo lá, em que eu participei entre tantos outros colegas. Fiquei no Mirim, fiquei no Juvenil, e como eu era grandote, gordinho como sempre, em 1981, com 13 anos,
eu fui recrutado para o meu primeiro Mobral. Nós fomos dançar, que a eliminatória foi em Santiago. Eu fui completar o adulto ali, estava faltando o par, eu fui dançar em Santiago. Nós classificamos, né? Bernardo Adulto classificou, e nós não fomos na final, que naquele ano era em Lagoa Vermelha, porque não tivemos condições financeiras de ir. Naquele tempo as coisas eram muito difíceis. Hoje ainda é, mas naquele tempo acho que era pior ainda. No ano seguinte, mais uma vez, ainda no adulto, com 14 anos, né? Fomos novamente na eliminatória, dessa vez era em Cachoeira, e também não fomos na final, que era em Canguçu. Não era tão distante como Lagoa Vermelha, mas também não podemos ir. Aí, no ano seguinte, nós organizamos melhor, e aí, no meu primeiro festival, nós fomos em Soledade. Foi a minha primeira participação no estadual, dançando, né, juntamente com meus colegas. Chegamos lá, para nossa surpresa, tinha 8 invernadas concorrendo. Surpresa, eu digo, porque no tempo do Alegrete era Vaquianos, era Grupo Nativista Ibirapuitã, talvez Farroupilha, mais alguém. Nós disputávamos, alguém de Uruguaiana, 4 grupos, quando muito. E naquele evento lá em Soledade, nós chegamos lá, tinha 8 invernadas de dança. E aí já desandou a maionese, né? Aí a gurizada do Alegrete já se cagou perna abaixo, né? Já não fomos felizes na participação e assim por diante. Mas foi lá o meu primeiro festival. Em 1985, no último Mobral, teve mais um, e no último Mobral, já era em Farroupilha, como nós já conseguimos nos organizar melhor, né? Para nossa alegria, no último Mobral conseguimos o 3º lugar, aonde tinha 18 invernadas. Aquele medo que nós tivemos ali, como todo alegretense guapo, né? Nós organizamos melhor, e entre 18 invernadas lá em Farroupilha, já no último Mobral, nós nos consagramos 3º lugar. E essa foi a minha participação, a nossa participação lá no Mobral. Ano seguinte, primeiro FEGARTE, um novo festival se iniciava lá em Farroupilha, né? Um lugar que eu considero lá que diferente, né? Acampávamos lá no parque lá embaixo, caminhávamos em torno do acampamento na pista de caminhada, conversávamos com as pessoas e assim ensaiávamos na quadra lá de trás do ginásio. Ninguém escondia, só o Dedo dos Anjos, né? Que não ensaiava. Todos os outros grupos ensaiavam. E aquilo lá era uma festa, era muito legal. Foi uma vivência muito bacana. E no primeiro FEGARTE, eu não lembro com qual motivo, Luiz Trautmann, de Soledade, foi morar em Alegrete. E ele era o nosso professor na época. E ali, com o começo do trabalho do Luiz Trautmann, muito desenvolveu o trabalho, muito desenvolveu a nossa dança. E no primeiro FEGARTE, no primeiro dia, passamos em primeiro lugar. Agora, vocês imaginam um grupo de Alegrete, tal qual aquele que nós tínhamos lá, que tudo era muito difícil, nós não sabíamos de nada, as informações eram sempre muito tardias, né? Nós só descobríamos alguma coisa quando saímos para os eventos, né? Para algum rodeio. E naquele evento lá, no primeiro FEGARTE, nós passamos em primeiro lugar, e naquele tempo as notas eram coladas no vidro, de um dia para o outro. Por isso que nós descobrimos que tínhamos passado em primeiro. E aí Paulinho, pega mais no fio do microfone, que tu tá tapando o microfone aí, essa parte mais grossa, e aí a tua voz tá meio abafada. Melhorou? Melhorou. Tentando. Ficou muito bom. E aí, no segundo dia, né, quando nós nos piochamos, um xeripá branco, bonito, chapéu cinza, coco. Quando nós íamos para a apresentação como primeiro classificado, né, como classificado em primeiro no primeiro dia, as pessoas tiravam foto, elogiavam o grupo e comentavam de que
seríamos os campeões, e que seríamos os campeões. Só que à medida que diminuía a distância até o ginásio, aumentava o nervosismo com tudo aquilo que falavam para a gente, né? E aí a questão emocional, na hora, faz diferença. Então, nós não, naquele tempo, não se tinha aquela coisa de vamos sentar, vamos conversar, vamos calmar, entende? Vão cuidar do que tem que cuidar. Era cada um num canto tentando assimilar aquilo ali. Muitos felizes já ganhou, ou alguém sempre tinha aquele mais nervoso, né? Por fim, não conseguimos. Ficamos em segundo lugar, que igualmente para nós foi um excelente resultado, né? Em função de toda essa campanha que nós vimos no primeiro FEGART. Segundo FEGART, mais maduro, sabendo que não podíamos deixar que acontecesse novamente a mesma coisa, né? Nós preparamos, mais uma vez, acredito que melhor ainda do que no ano anterior, e fomos para o evento. Chegamos lá, tinha mais de 70 grupos. O festival terminou na segunda-feira de manhã, 2 de novembro, era um feriado. É sempre feriado, né? 2 de novembro, feriado, era numa segunda-feira. Virou a noite, todo mundo dançando, e aquela coisa toda lá, e aí o resultado só saiu na segunda-feira de manhã. Ficamos como primeiro destaque, que hoje equivale ao quarto lugar, né? Tinha primeiro, segundo e terceiro, e naquele ano nós consagramos o primeiro destaque do festival. O grupo era muito bonito, mas infelizmente algumas coisas, não lembro precisar o que é, algumas coisas aconteceram que acabou. Acho que foi o Aldeia dos Anjos que ganhou. Acho que foi o Aldeia que ganhou. Não lembro, tenho anotado em outro lugar. No ano seguinte, 1988, Camilo teve dançar. Estava lá te assistindo dançar também, Camilo. 1988, quando tu dançou pelo Piá, foi no ano que eu acho que tu deve ter ouvido o comentário da Carla Barbosa. Eu já estava em Santa Maria fazendo faculdade aqui, e seguidamente eu ia até a casa dela ali, que muito solito por aqui, né? Os finais de semana ainda ia para casa, ia para Alegrete ensaiar, e quando dava uma folga eu ia até a casa dela. E aí comentava, nesse ano, Camilo, que eu teve dançar, quando eu fui embora para Santa Maria, antes de viajar para Farroupilha, o grupo lá tinha resolvido lá, coordenação e a gurizada, de dançar com a roupa antiga. Foram lá, pediram para minha mãe passar a roupa antiga, não existia telefone naquele tempo, né, celular, e não lembro se o telefone já existia também. Eu sei que foram lá, pediram para minha mãe arrumar a roupa antiga, e decidiram de que levariam 2 indumentárias para Farroupilha. Nós vínhamos de um segundo, de um primeiro destaque, e aquela era a nossa arma. Ser o diferente, dançar com 2 indumentárias, uma num dia, outra no outro. Só que em função do Camilo ter dançado, né, nós não nos classificamos. Não, tu não tirou a nossa vaga, Camilo. Nós não classificamos para o outro dia, e a nossa roupa nova também ficou guardada, né? Para o outro ano. Em 1989, foi o último ano que eu participei lá em Alegrete, e a nossa geração já vinha chegando a uma certa idade ali, as pessoas já fazendo outras coisas, já estava em Santa Maria, já tinha começado a minha faculdade, e nesse ano, um dos professores da universidade, eu me formei em engenharia florestal, ele era o coordenador do curso, o seu Juarez Martins Roupe, hoje falecido, perguntava por que eu não assistia às aulas na sexta-feira à tarde e nem na segunda-feira de manhã. Aí eu justificava que o Alegrete chamava, né? Todo final de semana, sexta-feira à tarde, se tinha disciplina na sexta, certamente não passei. Na segunda-feira de manhã, mesma coisa. E assim foi sempre o gosto pela dança, e a faculdade sempre atuando.
E aí ele perguntou, né, se o professor, se eu não teria interesse, porventura, no ano seguinte, em 90, de assumir os grupos do CTG Sentinela da Querência, daqui de Santa Maria. Disse, olha, morava na casa do estudante, não tinha um pila, né? Dinheiro com aquela dificuldade, tudo era novo. Ué, por que não, né? E ficamos combinados, então, no ano seguinte, em 1990, terminado o FEGART do ano anterior, de assumir os grupos, né? E fomos, então, para essa nossa despedida lá. Não nos apresentamos bem, não nos classificamos bem, e combinamos de encerrar o nosso ciclo no Rodeio Internacional de Vacaria, em 1990. Aí nosso grupo foi dançar lá, também não classificamos para a final do Rodeio de Vacaria, mas lá foi a nossa despedida, foi a minha passagem pelo Alegrete, encerrou em 89. E fica uma idade imensa, né, de ver desde os 6 anos até ali aos 22, né, foram 16 anos dedicados ao Vaquianos, e aí em 1990, então, sem saber nada, pouco lia o livro, como que eu começaria, né, por onde que eu começaria, uma invernada mirim, uma piazada ali de 11, 12 anos, como que eu trataria até então com aquele linguajar alegretense, aquela convivência interiorana, vindo para Santa Maria, com outro tipo de pessoas, né? Próximas à universidade, com outro nível intelectual, como que eu iria me virar com tudo isso? Aprenderia junto, né? Que nem a dona Nina, patroa na época, ela disse, vamos aprender junto, não tenha medo. E assim eu comecei a minha trajetória no Sentinela da Querência, em 90. Aí nos preparamos durante o ano, fizemos alguns rodeios e tal. E posso contar, Camilo, como que tu apareceu lá? Eu não lembro como apareci lá, Paulinho, mas eu quero que tu conte também quem era o vocalista aí do teu vice-campeonato. Pois eu vou chegar lá, então. Tá? Aí em 1990, né, ensaiamos, estava aproximando lá o evento, né? E naquele ano, não sei se nos anos anteriores também, só classificava um grupo por região. E nós classificamos aqui, e da região lá da 25ª, na qual o Camilo também trabalhava, o Ronda Charrua foi classificado em 1990. E o Rancho de Galderes, que ele dava aula, não classificou. E aí, num certo dia, eu tô lá no ensaio, né? E não lembro se eu cheguei no ensaio, o Camilo já estava no palco, cantando com o Marião, bem faceiro. E estava bonito, e o pior é que estava bonito, estava afinada aquela nova formação, aquela nova banda, com o Camilo cantando. Eu perguntei para o Arion, mas o Arion era o vocalista e era responsável pelo musical. E, tá, mas e aí, Arion? Não, o Camilo veio aí, quer ganhar do Pedro Pedroso lá, quer unir as forças, quer ganhar do Ronda Charrua, já que ficou fora, quer cantar junto conosco. O que tu acha? Perguntou. Eu disse, cara, o que tu acha? Eu perguntei para ele, porque de música eu conheço pouco. E aí ele disse, não, ficou bom, então se tu disse que ficou bom, eu gostei também. Vamos lá. Nos organizamos e fomos para a final. Chegando lá em Farroupilha, né, era uma apresentação somente, era uma vez só que dançava. Aí estava próximo, era uma vez só, nós dançamos no sábado pela manhã cedo e o Ronda Charrua foi dançar só no domingo, lá no outro dia, lá no meio do ferro. Somente 8 pares nós, tínhamos somente 8 pares, Camilo veio para somar, e aí estávamos lá todos piochados, e aí veio a pergunta, né? Tá, mas e cadê o Camilo? Estava perto de dançar todo mundo, mas e cadê o Camilo? Cadê o Camilo? Não sei cadê o Camilo. Não tinha telefone, né? Aparece o Camilo. Calça social, sapatinho bico fino, atrasado, com a bombacha na mão. Tem um problema, disse ele, eu estou com a bombacha amassada. Não tem problema, já saiu a coordenadora, pegou aquela bombacha pela mão dele e foi lá dar um jeito naquela bombacha. E aí dizer,
Só que tem mais um probleminha. Eu não tenho bota. Ai, 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 mas essa ainda. E achar uma bota que servisse nesse pé de anjo. Aí corre daqui, corre dali. Acha-se uma bota para o seu Dom Camilo. Resolvido o problema, põe-se a bota no Camilo, põe-se a bombacha e dizer: tem outro probleminha. Eu não tenho lenço. Ah, não. Mas era um problema menor, né? Foi-se lá, achou-se um lenço para o seu Camilo, e assim o Camilo foi cantar. Graças a Deus, fizemos uma grande apresentação, né? Pena que somente com 8 pares, dançamos no sábado e pela manhã, e o Camilo se atrasou porque deve ter dormido até tarde, agora eu lembro que foi de manhã, deve ter dormido até tarde. E o Ronda Charrua dançou somente no domingo. E o Ronda Charrua, naquela apresentação, tinha simplesmente o dobro do nosso grupo. Eles tinham 16 pares, quando o mínimo era de 8 e não tinha limite. Eles colocaram 16 pares, aí uma apresentação, primeiramente, muito bonita, não tinha como ser diferente, e eles sagraram-se campeão. E era meu primeiro ano, 1990, como professor, né? Chegava no CTG, chegou o professor. E naquele ano a mesa foi formada por Sônia Abreu, Helena Munhoz, o Meirelles, eu não lembro o Gentil e Paixão Cortes. Essa era a mesa que formou a avaliação daquele ano. E, para minha surpresa, ficamos no primeiro ano que eu sou segundo lugar. Não sei se foi por causa do meu trabalho ou se foi por causa do canto do Camilo. Eu sei que nós saímos de lá vice-campeão do meu primeiro grupo que eu ensaiei, a primeira oportunidade. Aí o que pensei, digo, ixi, leva o jeito para a coisa, né? Então, aí começou a minha trajetória mesmo como professor, vice-campeão, Sentinela da Querência, Santa Maria, em 1990. Camilo participando do musical. E não sei se tu lembra, Camilo, que no primeiro rodeio, em Bagé, Semana Crioula Internacional, lá estava novamente Ronda Charrua. E quem é que ganhou o rodeio? Sentinela da Querência. Devolvemos ali a Carimbamos vitória. o troféu. Carimbamos o troféu, mas logo em seguida eles carimbaram de volta, né? Nós fomos no evento lá no litoral e já perdemos para eles de novo. E foi isso aí, em 91, isso foi em 90. Em 1991, não obtemos nenhum resultado significativo. Aumentou o nosso grupo, né? Já aumentou o número de pares, que já se tornava necessário, né? Em 92, também não tivemos um resultado satisfatório, e não tendo um resultado satisfatório, a patronagem da entidade, então, resolveu que deveria trocar o professor. E aí, naquele ano, eu fui convidado a me retirar da entidade, não dessa forma, mas eles resolveram mudar o professor e procurar outra pessoa, e eu fui para outro lugar. Algumas pessoas também pararam de dançar, não lembro por que motivo. E em 1993, no ano seguinte, né, fui convidado para começar no Taylor Fagundes, CTG Taylor Fagundes, aqui de Santa Maria, com algumas pessoas dali, inclusive o Rodrigo Sartori foi dançar conosco lá, né, que no ano seguinte ele veio a ser campeão estadual de chula pelo Taylor Fagundes, e em 93 nós fomos para o Taylor Fagundes. Montamos um grupo entre algumas pessoas que tinham vindo do PA, era um grande grupo também. E naquele ano, o nosso músico, gaiteiro, havia comentado comigo de que ele teria uma domingueira no domingo do Enarte, que ele não iria poder tocar. E aí aquilo me preocupava, né? E passava o tempo e ele teria dito que no domingo ele não tocaria. Se classificasse o grupo para o domingo, ele não poderia tocar. E aí nós ensaiamos, e eu preocupado com aquilo, questionava o coordenador, e o coordenador do grupo dizia que eu só teria que me preocupar em ensaiar o grupo, que o restante ele resolvia.
E assim foi. Mesmo assim, por vezes eu perguntava sobre a situação e ele disse que estava resolvido, que ele iria tocar. Fomos para... não, em 93, em Butiá, na eliminatória. Em 93, isso, em Butiá, na eliminatória. Fomos para lá, erramos o pau de fitas. E naquele tempo não podia parar o musical. Se parasse o musical, perdia a dança, né? Nós não sabíamos de critério, nem critério tinha sobre isso. Os avaliadores nos zeraram a dança por ter parado o musical para a gente desfazer a figura e recomeçar a dança. 93. Não fomos para a final. Foi a única que eu não participei até hoje de uma final, mas fomos lá porque o Rodrigo, em 93, dançava conosco, Chula também, e ele foi lá, defendeu a Chula, né, e sagrou-se campeão do Enarte, do Fegarte naquele ano. No ano seguinte, em 94, foi a situação do gaiteiro, e nós chegamos lá em Farroupilha e dançamos o sábado, classificamos para o domingo, e como o gaiteiro tinha dito, ele não veio. O gaiteiro não apareceu em 94, nós não dançamos, e nesse mesmo ano eu já havia entrado no Piá do Sul. Eu havia recebido o convite para trabalhar com os grupos mirim, juvenil e adulto, porém o patrão da época, com medo de que o professor da época fosse demitido, resolveu de que eu ficaria somente com as bases, né, com mirim e juvenil, e o professor da época continuou com a invernada adulta. E fomos para a eliminatória, né, que foi em Cachoeira. Eu não lembro direito se era 5 ou 6 grupos de Santa Maria. Passaram todos, menos o Piá do Sul. Classificaram todos os grupos, menos o Piá. E aí o patrão resolveu, então, mesmo ficando sem o grupo adulto, resolveu demiti-lo, o professor. E eu assumiria, no final do ano, todas as invernadas do CTG. Isso no final de 94. Para apresentar no baile de aniversário do CTG, 7 de dezembro, apresentar o novo grupo. Fomos a Farroupilha, então, o grupo não dançou, né, do Taylor Fagundes, pois não tínhamos um músico, né? Fizemos só uma apresentação simbólica. Voltamos para Santa Maria, e no mês de novembro eu comecei a ensaiar, de 94, todos os grupos do Piá do Som. Naquele mesmo ano ali, eu teria que formar o grupo. O Silon Rosa fazia com a dona Beatriz Marques, fazia educação física, aula de educação física no Piá. Eles faziam dança tradicional ali. E eu teria que montar daquele grupo que ela tinha ali, de formação da educação física ali, eu teria que formar aquele grupo com a base que eu tinha da gurizada do juvenil, porque do adulto só tinha ficado a Patrícia Tondo, né, que até hoje é muito assídua do CTG, e a sua irmã, mas a irmã do meio, e depois a outra irmã veio a dançar, que era do juvenil, junto com o marido dela, com o Paulinho. E aí, em 1995, começou a minha trajetória no Piá. Com uma gurizada ali, poucos ficaram daquela turma de educação física ali, né, porque entre uma questão técnica que eu já vinha trabalhando com as bases e aquele outro grupo, eu teria que formar um grupo, talvez, com uma certa rapidez, não foi todo mundo que conseguiu acompanhar. E aí formou-se o grupo, então, com a base do juvenil, poucos daqueles ali da turma da dona Beatriz e algum outro que, porventura, veio a somar. Fomos, então, em 95, para o primeiro estadual, com o Piá, e, mais uma vez, para minha surpresa e alegria, nos tornamos vice-campeão. Perdemos para o nosso co-irmão aqui de Santa Maria, né, a Sentinela da Querência. Foi campeão. Isso em 1995. 96,
foi ainda lá em Farroupilha, não tivemos nenhuma premiação significativa. Nono lugar, parece. 97, sabíamos que tínhamos um grupo bom, que o trabalho estava crescendo. Organizamos o trabalho sobre que foi liberado pesquisas, organizamos sobre o Regimento Malek de Santa Maria, um trabalho muito bacana do quartel, usamos umas fardas brancas e fomos para lá. Também, se fosse somatório no ano seguinte, em 98, já era somatório. Se fosse somatório em 97, nós já teríamos conseguido ali. Isso em 97 já era o primeiro ano de Santa Cruz. Teríamos conseguido já a nossa primeira vitória. Acabamos ficando em 4º lugar. Tinha premiação até 3º. Ficamos quase empatados com Tebanos, que ficou em 3º, e nós ficamos em 4º lugar. No ano seguinte, 1998, né, sabíamos que poderíamos ir melhor ainda, né? Havíamos ficado em 4º lugar, sabíamos que poderíamos melhorar e comecei a apertar mais o grupo, né? E exigia mais, pedia para que eles dançassem mais, só que eu não danço o que eles dançam. E eles perguntam, tá, mas o que tu quer que faça? E eu pedia que fizesse, que dançasse, mas tá, mas o que é isso que tu quer que faça? E aí eu me apertava, porque eu não sabia mostrar aquilo que eu queria que eles fizessem. Aí eu resolvi levá-los na eliminatória regional da 1ª região. Não lembro quantos grupos tinha, acho que eram mais de 20. E a eliminatória foi lá no Rancho da Saudade. E pedi para os coordenadores, organizaram, e nós fomos na regional da 1ª região, lá no CTG Rancho da Saudade. E tentava mostrar para eles que nós podíamos, já que eu, pelo exemplo, eu não conseguia convencê-los de que eles podiam, eu tentava mostrar alguma coisa, que eles... não existia muito vídeo naquele tempo, os vídeos eram difíceis, não tinha esse acesso que tem hoje, para que eles conseguissem ver o que era, se compararem, enfim. Voltamos de lá e não adiantou nada. Continuava eu a pedir que eles dançassem mais, e eles, mas a gente não entende o que tu está falando. Eu pedindo. Resolvi levá-los, então, na eliminatória interregional, macro-regional naquele tempo, da 1ª região, lá em Guaíba. Já juntou o pessoal lá de baixo, Pelotas e mais alguém ali. Voltamos de lá e continuou a mesma coisa. Continuava a cobrá-los e eles aventavam, mas o que tu quer que a gente faça? E eu não sabia como fazer isso. Enfim, eu acho que naquele ano, em 98, foi o primeiro festival Chiru que o Piá estava promovendo, se eu não estou enganado. E nesse evento, eu tive a felicidade de que viesse participar a Invernada Chiru do Gildo de Freitas. E na Invernada do Gildo de Freitas, que eu já tinha os visto dançar, a dona Celi Vasques e o seu Edson Vasques. Tinha visto eles dançar e aquilo me encantou, desde a primeira vez em que eu os vi dançar. E naquele evento o pessoal estava trabalhando, né? Foram convidados, foram convocados em Invernada Adulta a participar do evento, e acredito que a maioria viu eles dançar. E aí eles viram, eles entenderam o que eu estava querendo dizer quando eles viram aquele casal dançar. O evento terminou à noite, geralmente nós fazíamos um ensaio, porque montavam-se as coisas no CTG na sexta, no sábado, e no domingo, e nós ficávamos sem ensaio, o evento estava perto, e aí nós precisávamos aproveitar todo o tempo de ensaio, né? E aí o pessoal, na nossa reunião, quando nós fomos começar o ensaio, aí o posteiro da Invernada, né? O Christian, na hora, comentou,
agora eu entendi, agora eu entendo o que é que tu quer que a gente faça. Então, deixa para nós. E ali foi o nosso primeiro grande ensaio do ano. A partir daquele momento em que eu nunca tive oportunidade de comentar sobre isso, sobre o Vasquez. Gostaria... já fiz para ele, né, esse comentário, mas agora, publicamente, fica em aberto, né? Gostaria de um dia ali no CTG mesmo, que fizéssemos homenagem, porque todo esse estilo que na época se diz que o Piá tinha, um tanto quanto agauchado, foi a partir do exemplo deles, dele e da esposa dele. Paulinho, em 98 fomos... Paulinho, está um pouquinho abafado o teu microfone. Acho que segurou no microfone de novo, sem te dar conta. Empolguei aqui. E aí fomos para a final, né? Passou-se alguns dias ali do evento Chiru, veio o sorteio, né? Melhorou? Melhorou ou não? E aí veio o sorteio e ali começava a nossa sorte de campeão, né? Sorteamos o 40º grupo a se apresentar. Fomos para Santa Cruz, né? Éramos o último grupo a dançar. Passamos, se não lembro, em primeiro, em segundo, mas eu acho que passamos os 2 dias em primeiro. E no domingo fomos fazer um ensaio, como éramos o último a dançar, vamos fazer um ensaiozinho, né? Logo no início da tarde ali, logo depois do almoço, e tirando do lenço. Tinha que ser dançado em fila naquela época. E a nossa fila disse, nossa, se aquilo era fila, dava um desespero, e vamos de novo, e vamos de novo. E não formava-se fila de jeito nenhum. Aí eu digo, cara, vocês estão mais de olho numa quadrinha de areia que tinha lá no fundo do ginásio, lá do lado de fora, lá, do que no ensaio. Então, vocês querem jogar, não querem ensaiar, vão jogar. Não adiantava mais nada para ser feito, né? Aí eu, chateado com aquilo, fui pro ônibus, ficar um pouco solito lá, e o motorista estava ouvindo o evento, e nós, tebanos de Gaí com roda canto, com uma coreografia de fitas lá, nossa, o ginásio em pé, gritava, e eu pensando na minha tirana, eu disse, meu Deus, se sorteia a tirana do lenço, aí vinha a Aldeia dos Anjos, e o público reagia às apresentações, e assim ia. E eu cada vez mais apavorado. Enfim, não adiantava mais nada a ser feito, né? Conversamos, fomos para o evento, e chegou a nossa hora do sorteio. Como era o último grupo naquele festival, lá eram 4 danças. Não lembro se tinha uma de confronto, mas eram 4 danças. Aí fomos sortear, primeira dança, maçanico. Beleza. Segunda dança, chimarrita balão. Terceira dança, rilo. Quarta dança, tirana do lenço. Ai, meu Deus do céu, e agora? Vamos embora. Descemos ali, quando estava dirigindo lá para onde o grupo estava lá atrás, não tinha a TV ali do lado, e eu olhei para aquela gradezinha que dava acesso para o pátio, dava vontade de abrir aquela grade, me sumi pátio afora e nem ir lá onde o grupo estava, né? Cheguei lá, cantei as danças comentei as danças para o grupo, e aí a gurizada ficou me olhando, não falaram nada. Tá, tu tá brincando. Agora diz de verdade quais são as danças. Aí digo, não. Aí eles olharam, não, beleza, deixa para nós então. Deixa para nós, que nós vamos lá, vamos dançar e vamos ganhar. E foi o que aconteceu em 1998. Nossa primeira vitória, nossa primeira conquista, último Fegarte, quase fui campeão dançando no primeiro Fegarte pelo Vaquianos e conseguimos ganhar o último pelo Piá do Sul. Ano seguinte era o primeiro Enarte e o grupo praticamente não mudou. Em 1999, conquistamos todos os rodeios, chegamos na final, fomos bicampeões consecutivos, sem perder nenhum rodeio, invictos. E nesse mesmo ano, em 1999, um grande resultado que tenho até hoje. Nessa oportunidade, eu tive a graça de ter sido campeão e vice com Martim Fierro, lá de Uruguaiana.
um grupo espetacular, umas pessoas espetacular, dedicadas. Pedro Darcy muito nos ajudou com aquele grupo, sabe, né, Pedro, as dificuldades que nós tínhamos de estrutura, de material humano, condição, tudo era muito complicado. Se Santa Maria é complicado, imagina lá em Uruguaiana. E conquistamos o bicampeonato com o Piá e o vice-campeonato com o Martin Fierro. Em 2000, o grupo do Piá, né, praticamente não mudou quase nada, né? E aí talvez tenha subido um pouco a vaidade, né? Poderíamos ter sido ou ter brigado melhor pelo um tricampeonato consecutivo. Porém, o pessoal achava que eu estava cobrando muito, que eu estava exigindo muito, que exigia que eles ensaiassem muito, que não precisava, que eles já haviam ganho 2 campeonatos seguidos, que não precisava tanto ensaio, que era só ir a Santa Cruz que estaria ganho. E não foi bem assim. Aconteceram muitos erros na apresentação, tivemos muitos problemas e não conquistamos nenhuma premiação significativa. Fomos para a final, mas não conquistamos nenhuma premiação. 2001 foi o primeiro ano da coreografia das flores. Aí o pessoal viu que realmente tinha que ensaiar, né? E aí nós fizemos uma indumentária muito bonita, um xilipá primitivo vermelho, a coreografia aquela das flores, não fugiu agora o nome da música, mas na entrada já chamou a atenção ali na apresentação, porém na nossa primeira dança, no Anu, erramos. Deu um erro ali que deu problema com o comando, com a entrada do musical, e ali era somatória, ali já se foi a nossa expectativa de uma possível vitória novamente. 2002, ficamos entre os 5, depois numa somatória, num quesito de desempate, havíamos empatado com Sentinela, da Querência aqui de Santa Maria, perdemos o 5º lugar para eles, e em 2003 fomos para a eliminatória, novamente. E no início de 2003 havia trocado a patronagem do CTG, e como em 2002 nós não havíamos ficado entre 5, o coordenador artístico da época comentava que estaria procurando outro professor. Não comentou comigo. Não sei se não havia até entrado em contato com o Camilo. E no início de 2003, então, sabendo que tinha essa especulação de outros professores, em 2003 o FENARTE foi em Sorriso, e eu conheci algumas pessoas em Campo Grande, e eu fui fazer um trabalho lá com o Luiz Portes, para o FENARTE, no início de março, por aí. E lá o Luiz contactou um pessoal em Sorriso, e acabei indo para Sorriso, fazer um trabalho recordando os pagos lá da cidade de Sorriso para aquele FENARTE no qual tu estava lá, né, Tony? Tu comandava a comissão avaliadora lá, conheci o Júnior naquele festival lá, e não tinha o compromisso de continuar com o Piá, e tinha o compromisso de continuar, depois do evento, com o CTG Tríplice Aliança daqui de Uruguaiana, de retornar para, a partir de agosto, seguir trabalhando com eles. Terminou meu trabalho lá em Sorriso. Eu queria também, porque eu sou formado em engenharia florestal, né? Eu queria conhecer o mercado de trabalho do Mato Grosso, né? E aí queria a oportunidade, até porventura, de vir a trabalhar para aquele lado. Lá em Sorriso, o pai da Marcileia, quando eu fui contratado, eu fiquei alojado num lugar, primeiro num hotel e depois num lugar um tanto quanto, de certa forma, muito simples, né? E a minha família iria ir para lá, e eu não concordei muito com aquilo e questionei o CTG, não deram muita bola. Quem acabou me ajudando foi o pai da Marcileia,
não lembro o nome dele agora, eu lembro que era o seu capitão, que era vice-patrão na época. Ele que... Leonir Capitani. Como? Leonir Capitani. Então, não sei se eu lembro que era o seu capitão. Ele correu, organizou lá uma moradia para nós, a minha família foi para lá, na época meu filho era pequeno, tinha 3 anos, meu filho mais velho, e eles foram para lá, meu filho e minha esposa, eu fiquei no período de 3 meses lá, encerrou o trabalho em agosto, o pessoal perguntou se eu queria continuar, o Daniel na época gostaria que eu continuasse, mas como para mim vale mais a palavra do que algo escrito, eu tinha um compromisso com o seu Ivoné, lá de Uruguaiana, eu retornei para assumir o grupo lá de Uruguaiana para o estadual. Passaram-se alguns dias, né, eu já com algumas dificuldades, eu andava por aí também, fizeram o convite para mais uma vez já assumir o grupo, né, daquele ano, era já quase findando agosto. E eu reassumi o grupo, fomos para a interregional ou para a macro-regional de Lajeado, classificamos, ganhamos, e fomos para a final em 2003 em Santa Cruz. E para surpresa, né, com 2 meses e pouco de trabalho, veio o tricampeonato, né? Apenas com pouco tempo, as pessoas comentavam: o PA não vai ser competitivo, quem não é visto não é lembrado, porque eu estava lá no Mato Grosso, né? As coisas eram... Hoje não, né, Marcileia? Hoje as coisas são... tu tá aí do Mato Grosso conversando conosco e nós não tínhamos tantas informações, tudo era muito, muito complicado. E nós fomos, mais uma vez, campeão. E 2004, ficamos novamente entre os 5, ficamos em 4º lugar. 2005, o ano do trem, erramos o pau de fitas. Erramos o pau de fitas, não foram todas as pessoas que viram aquele erro, porque ele ficou de um lado só da figura. Terminou a apresentação com as pessoas gritando, né, de que o PA teria sido mais uma vez campeão, né, e sem entender aquilo ali. E nós erramos, ficamos em último, né, eram 15 na final, ficamos em 15º. E veio o 2006. 2006, mais uma vez, as pessoas acharam de que meu ciclo estaria terminado, né? Teria terminado no PA. Resolveram, primeiramente, me demitir. Não sei se teriam procurado outro professor, mas resolveram me demitir e eu questionei na época. Não questionei, mas eu gostaria só de saber o porquê que eu estaria sendo demitido. Não apresentaram justificativa nenhuma. Aí eu vi que realmente meu ciclo havia encerrado. Aí, um grupo que praticamente dizia que eu construí pegando da escola juntamente com a base, não sei se seria o termo certo, mas quando eu entrei no CTG, nem grupo tinha. Peguei, o grupo tinha ido embora com o professor da época, nem nada tinha. E quando eu saí, deixei os tricampeão do estado. E aí saí, chateado, triste, fui embora, subi a ruazinha ali do PA, fui para casa, comentei com a família, tudo. E assim foi. No outro dia, liguei para o meu amigo, né, que não sei se ainda está na sala, né, para o Júnior, e que eu precisava dar uma saída. Eu precisava que ele fizesse um ensaio. Se Júnior faz um ensaio aí que eu preciso viajar, preciso sair daqui. Peguei a família e ele prontamente, né? Vamos fazer um ensaio. Marcou o dia e lá fomos nós para São Paulo ensaiar lá. Ficamos o final de semana com ele, eu, a esposa e o meu filho mais velho, que na época tinha 3 anos, 4 anos quase. Fomos para lá, 5, foi 2005. Fomos para lá, ficamos com ele lá. Eu tenho um irmão que mora no Rio. Na segunda-feira fomos para o Rio, emendamos. Ficamos 10 dias fora. Mas não adianta fugir da realidade. Voltamos, né? E fomos encarar a realidade. Trabalhar com
com quem nos deu a oportunidade de continuar, quem me deu a oportunidade. E assim foi, 2007, 2008, 2009, 2010, 2010, no Tomás, nós tivemos 2010 ou 2009, um quinto lugar no Tomás Luiz Osório, lá de Pelotas, 2011, 12, 2013, terceiro lugar com Patrulha do Oeste, lá da Uruguaiana, 2014, 2015, meu filho mais velho, com 15 anos, atinge a idade de invernada adulta, né? E começa a dançar. Eu dava aula num CTG aqui da cidade. E levei-o para dançar comigo lá como ele queria dançar o Enarte, lá nesse grupo. E ele, com 15 anos, né, veio a fazer na metade do ano, começou com menos de 15. As pessoas começaram a questionar de que ele era muito novo, de que ele não teria, entre aspas, uma capacidade interpretativa de acompanhar aquele grupo. E começaram a questionar ele, nós continuamos o trabalho, e lá por meados de outubro eu resolvi abandonar o grupo, que aquilo ali me incomodava muito, porque não vinha nada em avaliação nenhuma sobre ter alguém que era muito novo, estar prejudicando, e coisa desse tipo, eu resolvi me afastar dessa invernada. E em 2015. E aí saí do grupo. Contrataram outra pessoa, um profissional de excelente qualidade, e ele veio trabalhar ali na vaga que eu tinha deixado, né? Contrataram outra pessoa. E eu parei. Não fui trabalhar com os grupos que eu tinha naquele ano ali, e o meu filho parou de dançar. Como ele tinha o cartão tradicionalista por aquela entidade, naquele ano ele não dançou. 2015, que nem ele disse, foi perdido para ele. Em 2016, ele foi para a Juvenil do Piá. Começou a dançar na Invernada Juvenil, já que ele ainda tinha, ele queria aproveitar algum juvenarte ainda, né? E eu fui convidado no início daquele ano a fazer parte da equipe técnica do MTG. A convite do Marcelo Vasconcelos, fui convidado a fazer parte da equipe técnica. Conversei em casa, conversei com algumas pessoas e aceitei o convite. Naquele ano, fiz parte da equipe técnica lá. 2015, não havia participado da final, né, porque tinha abandonado, tinha saído daquele grupo, não tinha ido para o domingo. 2014 também não, 2016 também não. Então, já eram 3 anos que eu não participava de um domingo. E aquilo me incomodava. Me incomodava também o meu filho, já na idade de juvenil, com os colegas dele, também mas o teu pai foi. O teu pai... Eles não diziam propriamente isso, mas tudo aquilo que eu havia conquistado eram conquistas já passadas, né? Aquilo ali ficava, e a gente gosta muito, né? Aquilo ali ia incomodando. E o microfone, sabe, Paulinho, lá que oportunidade eu teria novamente de poder Paulinho conquistar. Tá segurando o microfone de novo. Cuida aí que... Isso. Desculpa atrapalhar teu raciocínio. Tá, peraí, vamos pegar mais embaixo. E aí, no final de 2016, um menino do Piá ali, o Rafael, me procurou. Se eu não teria interesse em reassumir a invernada adulta do Piá, no final de 2016. E eu sentia que alguma coisa fazia falta ainda. Meu filho mais velho havia participado em 2003, tinha vivido já a conquista, né, do tricampeonato, tinha apenas 3 anos, mas saiu na foto, né? Saiu nos vídeos, ele participava. Porém, o meu filho mais novo não tinha vivido isso. E eu queria muito ter a oportunidade de ter uma participação, uma fotografia, um momento em que toda a família pudesse viver juntamente tudo isso.
meus 2 filhos, minha esposa e novamente eu. E aquilo incomodava, sabe, de estar tardando. E por esse motivo eu vi ali uma oportunidade com aquele convite, mesmo sabendo de que eu não era unanimidade no PIA, de que naquele grupo lá muitas pessoas achavam que realmente eu era ultrapassado, de que eu poderia estar ultrapassado, de que eu poderia estar velho, mas só que eles já teriam passado por várias pessoas, né, Tony? Vocês trabalharam ali também no PIA, né? Acho que mais uma oportunidade, teu irmão mais ainda, né? Outros professores também, e as pessoas diziam que se não for contigo, se não for o Paulinho, o PIA nunca vai ganhar. E aí ficava aquela pressão para eles, né? E aquele comentário. E o dia que o Paulinho voltar para o PIA volta a ganhar. E aquilo era uma pressão, né? E conversei em casa e a minha esposa não concordou muito na oportunidade de que eu voltasse em função de que, da forma como havia saído, né? Fomos muito questionados. E por que estaria voltando, né? Depois de tanto tempo para o CTG? Que ela sabia de que eu poderia realmente vir a dar o que eles queriam. Mas assim mesmo eu resolvi, porque eu achei que estava incompleta ainda a nossa foto aqui em casa. E eu voltei para o CTG. No final de 2016, fizemos a nossa primeira reunião, mas para eu poder voltar, tinha uma situação que precisaria ser definida ali. O patrão atual, o atual patrão precisava ficar na patronagem, porque se ele não ficasse, uma pessoa lá da patronagem, que muitos conhecem, não queria e não permitiu que por anos eu voltasse para o CTG, impossibilitou. Hoje ele tem um cargo no MTG. E, e ele ele não queria que eu voltasse. Por anos, fez de tudo para que não voltasse. E na época ele questionou muito a minha volta. E aí ele acabou não conseguindo com que o patrão não continuasse. O patrão, naquela assembleia, foi aclamado novamente como patrão. E esse patrão efetivou a minha volta para o CTG. E isso no final de dezembro ali de 2016. E no início de 2017 começamos o trabalho. Organizamos o grupo, fizemos a primeira reunião. Um grupo com uma autoestima lá embaixo. Triste de ver aquele pessoal. Era pessoal triste, já estavam, sabe, cansados de tentar, queriam tanto ganhar um ano que fosse e não conseguiam. Mas entre tantos que já tinham ido ali acreditar em mais um, resolveram acreditar em mais um. Resolveram acreditar que poderia dar certo. Começamos o nosso trabalho e no nosso primeiro evento nós fomos em Passo Fundo, lá na Recoluta, ganhamos. E até o pessoal comentava que não sabia nem como que se comemorava mais um primeiro lugar. Fomos em Campo Bom, né, testar o grupo num rodeio com um nível mais forte, né? Ficamos em 4º lugar, aí o pessoal ficou com a pulga atrás da orelha, porque passamos na frente de tantos outros, mas não daqueles da primeira região, né, que é o problema sempre, aqueles 3 da primeira ficar na frente deles, e para poder ser campeão teria que ficar na frente deles. Ficamos em 4º, os 3 ficaram na nossa frente. Fomos para... Aí veio a conversa sobre o que nós faríamos do trabalho em 2017, qual o trabalho que seria apresentado. E alguns anos atrás eu tinha uma proposta muito grande que eu havia já aguardando, tentava em outros lugares e não conseguia fazer. E eu pensava que, de repente, poderia ser feito ali. Conversei com algumas pessoas, com a coordenação do grupo, a coordenação impecável, umas pessoas de um capricho para as coisas, de uma organização ímpar, o Lisandro e a Sandra,
me ajudaram em tudo que eu precisei. Comentei com eles sobre... Alguma coisa no meu microfone, Tânia? Comentei com ele sobre esse trabalho que eu havia guardado, que porventura fizesse ali. Ele estava engajado em ir também fazer, só que seria difícil de em pouco tempo conseguir alcançar. Aí, um certo dia, eu perguntei para ele, para o Lisandro, né, o coordenador do grupo, e um plano B, Lisandro, porque acho que o nosso plano A, que o plano A que eu tinha, não iria conseguir alcançar. Daí ele disse, pois é, professor, não sei. Aí eu disse para ele, se fizesse... em 2015, a Invernada Juvenil do Piar havia feito um trabalho no Juvenarte do Barbosa Lessa. Eles haviam cortado o cabelo da forma como o Lessa havia usado lá. Não tinha lá carequinha e coisa. E eu me impressionei com aquilo ali. Eu estava na arquibancada e eu olhei, comentei com alguém que estava do meu lado e eu disse, se a Invernada adulta faz isso aqui no estadual, é campeão. Não tem como não ser campeão. E para minha sorte, eles não fizeram, né? A Invernada Juvenil apresentou aquele trabalho e eles não apresentaram no final do ano daquela forma ali. E aí eu comentei com o Lisandro sobre a possibilidade de fazer... Você teria um plano B? Daí ele comentou alguma coisa sobre... que eles tinham comentado sobre o Paixão Cortes e coisa, e eu disse para ele, e se fizéssemos então, no sábado o Paixão Cortes, e no domingo o Barbosa Lessa? Nossa, daí brilhou o olho do Lisandro, né? E ele disse, não, então é isso, vamos fazer 2 trabalhos, mas o grupo nós vamos conseguir alcançar investimento, gasto, e vamos tentar, vamos fazer de tudo. E deu mais alguns dias e revelamos a proposta para o grupo, né? E o grupo viajou junto, cada vez mais viram de que poderia ser a oportunidade poderia não, acreditaram que aquela era a oportunidade em que nós poderíamos conquistar mais um festival, e fomos ensaiar. Aí veio a eliminatória do Uruguaiana. Fomos para a Uruguaiana e, infelizmente, lá perdemos. Tivemos um desconto de correção numa dança, e aí veio novamente a dúvida, né? Nossa, será que vamos conseguir? Porque até então tudo, com a revelação da proposta, era só alegria, o pessoal estava acreditando, e com aquele desconto ali no ANU, finalização do ANU, tempo da mão lá no final, perdemos aquele evento, ficou a dúvida. Aí voltamos a ensaiar e ficava aquela coisa, né? Mas será que vamos conseguir? Aí precisava fazer alguma coisa. Convidei o Marcelo Vasconcelos a vir dar fazer um trabalho, vim pedir para ele, vim conversar com um grupo, né? Ele é psicólogo, que ele viesse fazer uns trabalhos conosco, e ele acabou se identificando muito com o grupo também, abraçou, nos ajudou, e foi fundamental aquilo ali. Retomamos o trabalho e fomos para Santa Cruz, no meu primeiro novo evento com o Piá, né? E as pessoas lá passavam e comentavam, e aí, como é que está o Piá do Sul? Como é que está a volta com o Piá do Sul? Esse cara... Aí eu disse para eles no famoso Festiru, se alguém perguntar para vocês como que está o grupo, simplesmente digam, vamos ganhar. E foi combinado aquilo ali. E todas as pessoas que perguntavam, eles diziam, vamos ganhar. Fomos para Santa Cruz, e aí as pessoas perguntavam, como é que está o grupo? E eu disse, nós vamos ganhar. E as pessoas não acreditavam, porque era o primeiro ano que eu acabei voltado para o Piá. E aí foi aquilo ali. Fomos para a primeira apresentação, o trabalho de sábado, passamos em 5º lugar. Mais uma vez, a dúvida
a dúvida de algumas pessoas do grupo, né? Pô, passamos em quinto, não conseguimos ganhar dos fulaninhos, aqueles da primeira região, como é que nós vamos ser campeão? Se o pessoal acredita em nosso melhor trabalho, é o trabalho de domingo, e nós vamos vencer. E aí veio o domingo, e graças a Deus, aquele trabalho das carecas, né? Com a boininha vermelha, eu pedi para os dançarinos, né, de que não tirassem aquela boininha de jeito nenhum, porque ali era surpresa, né? No meio da coreografia, era uma das cartadas de que nós tínhamos ali para tentar empurrar a nossa apresentação para que nós conseguíssemos conquistar mais uma vitória. E graças a Deus, conseguimos conquistar. E por fim, chegamos ao tetracampeonato, em 2017. Passou mais 2 anos, né, 2018 e 2019, e por fim, acho que são esses comentários, e de repente mais alguma coisa eu venho a falar durante a nossa conversa aí. Não sei se tem alguns colegas da sala que estão encostados dormindo ali no sofá. Não estou não, cara. Paulinho, já tem umas mãos erguidas. Deixa eu, enquanto tu descansa um pouquinho, que é uma baita história, bem legal, muita história mesmo, né, de altos e baixos e de recomeço, legal, de superação, muito interessante a tua história, legal de ouvir. Tem ela aqui, ó, tem várias hashtags por causa que tu falou que o tio Vasquez foi inspiração, então tem hashtag tio Vasquez inspiração. Tem o Alexandre Brits dizendo O Gaúcho, 1999, do Martim Fierro. Apareceu bastante gente, a Marcinha cobrando do Camilo esse atraso que ele teve quando foi cantor, que sempre comprou disciplina. O Clayton Rosa está com a gente, do Sala de Tradição. Um abração para o Clayton. O Clayton está fazendo um baita trabalho ali no Sala de Tradição e está nos prestigiando. O Felipe, que ganha sempre as hashtags, está conosco também ali. Pessoal, tem mais gente assistindo do que curtida. Vamos curtir aí, tá? Vamos curtir esse vídeo. Eu acho que o Gladson não está na sala, né, Rodrigues? Então, vou pedir para os colegas da sala já deixarem as mãos erguidas, enquanto eu aviso o YouTube ali, ó, que nós temos a melhor hashtag, não se esqueçam, tá? E também que vocês podem fazer as perguntas. Ó, já o Robson dos Santos botou aqui, Paulinho, a lenda, o cara. Que legal isso aí, que legal esse carinho com o Paulinho. Então, o pessoal que estiver no YouTube quiser perguntar, não se preocupe que a Marcileia está com vocês. Vou passar para o Rodrigues tomar conta da sala aqui. Rodrigues, quais são as sequências das perguntas, Rodrigues? Rodrigo dormiu. Rodrigues dormiu, acho ele congelou ali. Abriu não. Como hoje eu estou no celular, hoje eu estou no celular aqui. No celular eu estou tentando me domesticar para ver as mãos levantadas. Vou te dizer por aqui, então, Dom Camilo é a primeira mão levantada, eu acho que está na metade da fala do Paulinho, o Camilo já tinha levantado essa mão. Pode falar, Camilo. É por aí, Tony. Quando fazem 3 perguntas para a gente, ou 3 acusações, a gente tem direito ao advogado, né? Entendeu? Então, agora eu vou ter que me defender aí, porque o Paulinho já gerou ódio lá na Marcinha, né? Que diz que eu cobrava a disciplina, mas aí veio com essa história da indisciplina da pilcha.